A paz do Senhor Jesus. Lição: só o Evangelho muda a cultura humana. O textuário é: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Verdade prática: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Pai Santo e amado, vou iniciar mais uma ministração da Escola Bíblica, Senhor. Dependente de Ti, porque sentindo da posso fazer, e o homem não recebe nada se só não for concedido. Eu peço que me favoreça, e que favoreça também os Teus filhos, as Tuas filhas que irão fazer esta lição, para que o Senhor, meu Pai, capacite-os a compreender melhor as Tuas Sagradas Escrituras, para que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, para dar razão da nossa fé para aqueles que nos perguntarem. Em nome de Jesus, nos ajuda a guardar a Tua Palavra e viver à luz da Tua Palavra, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Repreende, manieta toda a oposição do inferno contra a Tua Palavra e mantenha a porta, Senhor, da Tua Palavra aberta. Em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque no nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A introdução. Na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, a Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós por terem colocado em prática sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Tópico 1. O que é a cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura, a partir da criação divina. Nesse tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Subtópico 1. Definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão.
A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Subtópico 2, a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê com menos fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até o infanticídio. Subtópico 3, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa a palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base essa proposição, a terra do Senhor. Haja visto os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Portanto, tudo quanto fizemos tem de ser aferido por esse mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nesse tópico primeiro vamos definir cultura, como já vimos a definição da revista, através do comentarista. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo de terra, visando a produção de alimentos, e depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Nós tomamos como exemplo o nosso estado, Bahia. Como é a cultura deste lugar? É capoeira, indo mais para o lado de Salvador, a religião típica na Bahia é, além do cristianismo e o catolicismo, tem também aqueles que são adeptos ao candomblé. Mas não é porque a Bahia é conhecida pelo candomblé que nós vamos fazer como Israel, deixar que essas coisas, as pessoas que são adeptas a essas práticas tragam e introduzam no nosso modo de viver. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Não trata-se de um ídolo, não trata-se de um ídolo de barro, de madeira, de gesso. Não, é um Deus vivo, é o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso, o único que sustenta o universo, o único que tem onisciência, onipotência e onipresença. Então, nós não nos deixamos contaminar pelas coisas que o mundo nos apresenta, porque o mundo jaz no maligno. E a cultura do povo de Deus é diferente. A gente vive pela visão que o Senhor nos dá de acordo com a palavra dele. A palavra de Deus é inspirada, é inerrante, ela é completa. Ela não falha, ela é fiel, é verdadeira. Então, nós vivemos de forma que glorifica o nome do Senhor, aplicando a palavra dele na nossa vida cada dia, porque dessa forma seremos agradáveis ao Pai. E a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105. Porque toda cultura produzida pelo homem tende a ser uma cultura pecaminosa, uma cultura que desagrade a Deus. Quando essa cultura não é baseada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Porque o homem, irmãos, é herdeiro adâmico do pecado. O pecado original de Adão passou para toda a humanidade. Então, se a gente for produzir cultura, não levando Deus em consideração, essa cultura tendenciosamente ela será uma cultura pecaminosa. Uma cultura que será uma aberração, será desagradável ao Senhor. Será uma cultura que vai envolver o homicídio, a corrupção, o infanticídio, coisas depravadas que vão confrontar e entristecer o nosso Deus. Vamos mudar para o tópico 2. A partir do próximo vídeo, os irmãos vão entender melhor.